Brevidades, com a doutora Beatriz Breves. 2h37, estamos de volta aqui com o Estúdio CBN, já entrando em contato com a doutora Beatriz Breves, que hoje vai falar de um tema muito interessante pra gente, hein? Doutora, tudo bem com a senhora? Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Estúdio CBN. Tudo bem, Henrique, um prazer mais uma vez estar aqui com todos os ouvintes. Boa tarde. Doutora, a senhora hoje vai falar sobre a solidão, né? O que a gente pode falar sobre esse sentimento? Alô? Oi, doutora, a senhora está me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo okay. bem? Então vamos lá, doutora. A gente vai falar hoje sobre a solidão, né? Queria que a senhora pudesse falar um pouquinho pra gente o que é esse sentimento, né? O sentimento de solidão é um sentimento que dói, né? Normalmente ele dói, traz tristeza. Agora, primeiro vamos diferenciar, né? Tem o que as pessoas chamam de solitude, que é quando a pessoa quer estar sozinha e não está mal, está bem, quer dizer, é uma opção de escolha. Eu estou falando da solidão, do sentimento de solidão, que é aquele sentimento que agrega tristeza, agrega o sentimento de desamparo, desproteção, enfim. É um sentimento que a pessoa ela se sente só, é um estado interno, né? Nós não estamos falando de estar sozinho no mundo, fora, enfim, nós estamos falando de um sentimento interno. Ela pode estar cheia de pessoas ao lado e estar se sentindo só, né? Então, eu estou falando desse sentimento que é a ausência, é uma falta de conexão consigo mesmo, de um modo geral, e com o mundo. Esse é o sentimento de solidão. Sou a ter esse sentimento, doutora? Hein? Desculpe. O que leva a pessoa a ter esse sentimento, sim, né? Sim. O que se a pessoa... É a falta de conexão consigo mesma. Quer dizer, o que acontece? A gente, quando nasce, né, tudo da vida, todo mundo interno nosso, a psique humana, vai sendo construída à medida que a gente vai vivendo, né? A gente vai criando um mundo interno rico, muitas vezes muito rico e muitas vezes empobrecido. E as riquezas nossas estão aonde? Nos vínculos que a gente faz. São os nossos pais, nossos amigos, nossos, enfim, avós, enfim. São pessoas que, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai internalizando aquelas relações e a gente vai se povoando daquilo internamente e a gente se sente acompanhado, né, daquelas pessoas. A gente se lembra delas, e aproveita os ensinamentos que elas nos deram, aquelas conexões. Então, são vínculos harmoniosos que a gente internaliza e a gente vai levando as nossas riquezas internas. Em contrapartida, se esses vínculos não são vínculos satisfatórios, se são vínculos que foram sofridos, que foram vínculos que não deram para ser muito bem aproveitados, a pessoa aí vai se sentir muito só, porque ela não vai ter esses recursos, ela não vai ter essas riquezas internas para se aproveitar. Então, na verdade, ela acaba tendo um sentimento de vazio, que na verdade é cheio, né, da presença desse grupo de desarmonia, desses vínculos que não foram satisfatórios. É isso que leva uma pessoa a se sentir, a grosso modo falando, só. Doutora, muitas vezes o sentimento de solidão, ele vem mesmo a gente estando acompanhado de outras pessoas, né? Às vezes a gente pode pensar que a solidão é só se eu estiver sozinho, trancado ali no meu quarto, ou sem contato físico, sem contato humano, né? É possível a gente se sentir só... ter esse sentimento de solidão, né, mesmo estando com muitas pessoas perto? Eu diria que talvez esse seja, pelo menos no meu entendimento, talvez seja uma das piores solidões que a gente pode ter. Porque, veja bem, se você já se sente só, né, e ainda está com uma pessoa que poderia acompanhar você, te acolher um pouco mais naquela sua solidão, te fazer se sentir um pouco menos só, e essa pessoa ainda assim te faz se sentir mais solitária, ainda mais sozinha, isso dobra, você se sente duplamente sozinho, né? Porque essa pessoa não te diz nada emocionalmente, ela tem uma presença física, mas emocionalmente é uma pessoa que não te acompanha, porque uma das coisas da solidão também é o sentimento de desamparo, né? A gente fica se sentindo, quando a gente está se sentindo só, a gente se sente desprotegido, desamparado. Então, aquela pessoa que poderia exercer uma função que a gente não está conseguindo fazer com a gente mesmo, ela, se vem falhar, faz duplamente, porque você se sente só de si mesmo e só do outro. E às vezes até pior, porque às vezes aquela pessoa, até por estar fazendo
você se sentir assim, até aumenta a sua solidão, né? Quer dizer, o que eu posso dizer é que esse tipo de situação, na verdade, a gente está falando de uma baixíssima qualidade de conexão, de vínculo, né? Um vínculo muito empobrecido, que não fortalece você com o outro, nem o outro com você. Ao contrário, ele desampara. Esse tipo de coisa gera, sim, solidão. Então, doutor, e como que a gente lida com a solidão pela ausência de uma pessoa, por exemplo? É muito difícil mesmo, que a gente, às vezes, você vê aí, às vezes, as pessoas, casais que viveram muitos anos, e um morre antes, enfim, ou até vai embora, enfim, a pessoa, é difícil, a pessoa vai sentir mesmo sozinha, vai sentir a ausência, vai sentir a falta, vai deixar mesmo aquele vazio naquele momento, pelo menos nesses primeiros momentos, e talvez, quiçá, até por toda a vida. Só que fica um vazio que a pessoa pode compensar com outras coisas, não vai ficar focando só naquela falta, né? Então, eu me lembro muito, sabe, minha avó, ela morreu com 90, faltando 2 meses para completar 98 anos. E eu nunca esqueço uma coisa que ela falava, que ela dizia para mim, ela já morreu tem 20 anos, ela falava para mim assim, que a coisa mais triste que ela sentia, que levava ela a sentir solidão, na época não era caderninho e telefone, né? Hoje seria a agenda do celular, né? Quando ela abriu o caderninho para procurar uma pessoa amiga, não tinha mais ninguém, porque as pessoas já tinham ido dessa vida para outra. Ela viveu muito, para 98 anos, para 20 anos atrás, era uma idade. Hoje em dia as pessoas estão vivendo mais, mas naquela época. Então ela dizia que a coisa mais triste, mais solitária, mais de solidão interna que ela sentia era a ausência daqueles amigos, daqueles companheiros, das companheiras, enfim, que não tinha mais. E isso exige da pessoa, em qualquer situação, tanto na situação anterior, que você pode perder uma pessoa mesmo mais curto prazo, ou no caso de uma pessoa idosa que perde seus amigos, enfim, que não tem mais, e vai exigir que ela renove as relações, vai exigir que ela busque novas amizades, novos companheiros, companheiras, enfim, vai exigir dela uma determinação em continuar viva, em continuar estabelecendo vínculos. Aqueles que se foram, que se perderam e que gera essa solidão, vão permanecer com aquela falta, ninguém vai cobrir uma falta de quem foi, mas você não precisa ficar vivenciando apenas aquela falta, você pode compensar aquela falta com outras presenças, né? Então você pode aumentar até o seu mundo interno com muitas presenças que vão compensar aquela falta. E a solidão é basicamente isso. Se você tem um mundo interno rico de conexões, você não vai viver solidão. Dificilmente vai viver solidão. Quem se encontra nesse quadro de solidão, doutora, como é que faz para sair? Eu diria que ela tem que buscar o reencontro com ela mesma, um reencontro que foi perdido em algum ponto da história da vida dela. Tem pessoas que se sentem muito sozinhas mesmo, eu já vi muito disso, e não conseguem, né? Fica com uma vida inteira se sentindo sozinha, por mais acompanhadas que estejam, objetivamente falando, no mundo interno delas, elas estão se sentindo sozinhas. A saída que eu vejo para isso é um esforço, né, uma determinação, como eu falei até na questão passada, né, da pessoa buscar realizações internas, porque se ela está acompanhada dela mesma, ela vai poder até superar as perdas que possam existir externamente, até a solidão externa. Então, eu diria que ela tem que buscar realizar seus potenciais, o que ela gosta de fazer, o que dá prazer para ela, né? Enfim, realizar também novas conexões. Eu vejo, sabe, eu não sei como exatamente, eu moro no Rio de Janeiro, às vezes aqui os prédios, a gente passa pelos vizinhos, tem vizinhos que nem cumprimentam, ele se faz invisível, né? A gente tem que tomar cuidado com isso, a gente tem que se fazer presente na vida do outro de alguma maneira, e o outro também presente nas nossas vidas de alguma maneira, né? A gente desistir, quer dizer, porque é isso que nos dá a companhia. É isso que nos faz sentir vivos e com companhias internas, né? Nós estamos falando de mundo interno. E essas relações é um sorriso. Às vezes você está andando, é um sorriso que você dá, que você recebe. Isso faz bem, você se sente acompanhado. Eu diria a essas pessoas que não se entregue a essa solidão. Primeiro, busque nelas, né, os recursos internos que ela tem, o que ela gosta de fazer, o que dá prazer, porque ela vai se sentir acompanhada dela mesma. E segundo, as conexões, vamos dizer, a turma que ela gosta de conectar, para ela se sentir em grupos, que isso é muito importante também.
Perfeito. Doutora Beatriz Breves, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no estúdio CBN. A gente se encontra novamente aqui amanhã, nesse mesmo horário, dentro do quadro Brevidades. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Boa tarde.